ar-condicionado. Pode falar. Nós não temos aqui, tem um ventilador aqui bem em frente, nós não temos ar-condicionado porque, né, a cabeça da Rosemary não suporta, dói muito e meu nariz fica entupido completamente. Ar-condicionado. Aí, Não como o irmão compensa. falou na oração, está muito quente. Está muito quente, né? A gente vamos estudar aí um pouco sobre a lei, né? A lei de Deus faz parte de um conjunto de 5 grandes verdades. Né? A lei de Deus foi dada lá ainda na grande travessia que o povo de Israel fez do Egito até o Sinai, do Sinai até Canaã. Foram 2 lances, né, de caminhadas que eles fizeram, e na metade dessa caminhada, Deus achou por bem escrever a sua lei e entregar para o povo. Portanto, a lei de Deus se tornou, ou se já era verdade, ela se fez mais verdade ainda entre o povo de Israel que estava nessa caminhada. E a lei do Senhor, como todos sabemos, ela é eterna. A Bíblia nos diz que nada deve ser tirado dela, nem mesmo uma letra, até que tudo possa ser cumprido. Eu tenho aqui alguns versículos que eu vou ler para vocês. Por exemplo, Romanos 3, verso 31. Diz assim, Paulo dizendo aos judeus e gentios, anulamos, pois, a lei em consequência, em virtude da fé. Ele está dizendo aqui, nós vamos, porque nós temos fé em Deus, porque a nossa fé é grandiosa no Senhor, por isso nós vamos anular a lei que Ele nos deu? Ele responde, de maneira nenhuma. Antes nós iremos estabelecer e confirmar a lei. Então, Paulo, já no seu tempo, no primeiro século, ele dava uma ênfase enorme à lei, porque a lei é a marca, é o símbolo do caráter de Deus. Agora, gente, juntamente com esta lei, nós temos que as pessoas estão, hoje em dia, distorcendo a lei. Por exemplo, temos um verso aqui, Romanos 10, 4. Eu também gostaria de ler para vocês esse verso. Diz assim o verso, ó, gente, que interessante. Porque o fim da lei é Cristo. Olha, quando as pessoas leem isso, diz assim, o fim da lei é Cristo, significa para eles que a lei se acabou quando Jesus veio. Ora, nós sabemos que Jesus cumpriu a lei. Aqui Mateus 5,17 diz que veio cumprir a lei. Ele estava nas sinagogas aos sábados, ele guardava a lei. Os seus grandes milagres foram efetuados no dia de sábado, seguindo a lei. E a lei se tornou para os discípulos, para os apóstolos, e até hoje para nós, um ponto fundamental no processo do cristianismo. Então, aqui diz: o fim da lei é Cristo. Aqui, na realidade, as pessoas interpretam como Cristo tivesse, quando ele chegou, tivesse anulado a lei. Mas, na realidade, aqui, o que o Paulo quer dizer é que a finalidade da lei, o objetivo da lei, o propósito da lei é Cristo. Não é o fim, ele é o propósito, é o objetivo, é o alvo da lei, é a fundamentalização da lei. Portanto, não é lei. Naturalmente, nós sabemos que as leis cerimoniais, aquelas leis que levavam o cabritinho para ser, da semana para ser imolado na semana passada, eram aquelas leis de saúde, aquelas leis civis, aquelas leis realmente acabaram quando Cristo morreu na cruz. Mas a lei dada pelo próprio Deus a Moisés, essa permanece eterna. E é, na realidade, uma verdade divina. Nós temos, gente, 5 grandes verdades que estruturam, né, a base do cristianismo e a base daqueles que amam a Deus e que aguardam o regresso do Senhor. Essas 5 grandes verdades são
Deus é a verdade. Isso está lá em Jeremias 10, 10. Portanto, Deus é a verdade explícita de toda parte religiosa, desde a fundação do mundo. Depois nós temos também que Cristo é a verdade. Isso está lá em João 14, 6. Cristo é a verdade porque ele veio fazer a revelação de Deus. A principal revelação de Deus foi dada através do seu próprio Filho quando ele aqui esteve. E João 14, 6 nos diz que Cristo Jesus é a verdade. Nós só temos dois pontos de verdade. Temos Deus e temos Cristo. Mas temos também que o Espírito Santo é verdade. 1 João 5, o verso 6, nos diz que o Espírito Santo é verdadeiro e traz a verdade emanada da mente de Deus para nós. Então, vemos aí que a verdade exposta já em Deus, verdade, em Cristo como verdade, no Espírito Santo como verdade, e agora também na palavra de Deus como verdade, lá em João 17, 17. Quando João diz, santifica o teu povo na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E, finalmente, nós temos também, lá em Salmo 119, 151, dizendo que os mandamentos de Deus são verdade. Então, já nós temos cinco verdades que compõem a verdade geral a partir de Moisés até o final quando Cristo vier, e compõe também as bases do cristianismo. Então, Deus é a verdade, Cristo é a verdade, temos o Espírito Santo é a verdade, temos a palavra é a verdade, e, finalmente, os mandamentos são verdade. Essas cinco composições incluem também a lei, quando lá o salmista diz que os mandamentos são a verdade, ele está na verdade querendo dizer que os mandamentos também são verdade. Ora, essas cinco verdades que existem desde a fundação do mundo irão até a vinda de Cristo, e mesmo depois da terceira vinda e mesmo por toda a eternidade, houve um momento, gente, que alguém quis derrubar essas verdades. Se formos lá para Daniel 8, verso 12, eu gostaria de ler para vocês aqui. Daniel 8, verso 12, aqui na minha mão, diz assim, ó, Daniel 8, verso 12, assim, o exército lhe foi entregue, ou seja, o exército dos santos foi entregue a um poder com sacrifício diário por causa das tradições. E esse poder, diz Daniel, deitou por terra a verdade, e o que esse poder fez, prosperou. Então, vemos aqui Daniel dizendo o seguinte, que toda a verdade de Deus, que verdade, gente? Essa que acabamos de ver. Deus é a verdade, Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra é a verdade, os mandamentos são a verdade. Então, Daniel vai dizer, quando ele escreve o seu livro, lá no capítulo 12, que um poder surgiria e que esse poder lançaria a verdade de Deus, ou seja, esse conjunto todo lançaria por terra. Então, vemos que Daniel fez uma profecia, uma previsão de que, a algum tempo no futuro, depois da época dele, surgiria um poder que derrubaria completamente essa verdade por terra. E, naturalmente, nós temos que ver que a lei faz parte dessa verdade. Ora, a lei é de tal forma importante que ela era guardada no interior da Arca da Aliança. Nós vimos na semana passada que a Arca da Aliança ficava no lugar santíssimo, onde, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar santíssimo para levar o sangue do bode que era sacrificado ao Senhor, espargia o sangue sobre o propiciatório, e esse sangue começava a entrar no propiciatório, uma fumaça surgia com uma luz refulgente, significando a verdade de Cristo,
a verdade de Deus e o perdão e a presença de Deus para perdoar o povo que estava lá fora do santuário. Então, a lei era de tal forma importante que ela era guardada no interior da arca de Altarias. Ela era transportada de uma forma santa pelas pessoas. E sempre houve cuidado extremo pelas tábuas da lei de Deus. E hoje nós percebemos que essa lei não é tão valorizada assim pelas pessoas que não conhecem o Senhor. Então, diz aqui, ó, deixa eu ver, no quarto parágrafo, diz assim: o sábado está no centro dos 10 mandamentos. O Espírito de Deus impressionou aqueles estudiosos de sua palavra, mostrando a eles que, em ignorância, estavam transgredindo essa lei ao desconsiderar o descanso do Senhor. Isso ainda exige hoje. Há muitas pessoas que não conservam, não guardam, não têm para si o respeito e a veneração pela lei que nós devemos possuir. Vocês vejam que a lei é composta de duas tábuas. Na primeira tábua, nós temos 4 mandamentos. Esses 4 mandamentos é a nossa relação, é a relação do homem para com Deus. Então, temos aí 4 mandamentos que vão elastificar, vão produzir um relacionamento entre nós e Deus. A segunda parte da lei, mais os 6 mandamentos, é a composição da relação nossa com o nosso próximo. Então, essa lei é uma lei santa, como diz lá em João 7,12. Diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ele é santo porque ele veio das mãos. Ele é justo porque aquele que segue esse mandamento vai se tornar homem justo e santo. E a lei é boa porque ela nos leva a procurar Cristo. Gente, a lei, então, é fundamental para o sistema religioso de hoje em dia. Agora, a grande pergunta é: a lei salva? A lei não salva absolutamente ninguém. A lei, pelo contrário, ela condena a pessoa. Quando a pessoa tem pecado, se ela olhar para a lei, ela vai ver o retrato do seu pecado na lei. Portanto, a lei apenas condena. A lei mostra que você está errado. E estando errado, quando ela se arrepende, ela precisa buscar alguém que lhe deu perdão por aquele pecado que você cometeu, que está escrito na lei. Então, a lei mostra o seu pecado, condena você, mas ao mesmo tempo que nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, essa pessoa é levada a Cristo Jesus. Porque somente Cristo salva mediante a sua graça por intermédio da fé. Então, a lei não salva, a lei não traz nenhuma harmonia para que o pecador seja salvo, mas ela mostra o seu pecado e ela leva você a, finalmente, estar com Cristo, para que Cristo interceda junto ao Pai, lá no santuário celestial do lugar santíssimo. Ele intercede junto ao Pai e o Pai devolve para nós, nos dá perdão, desde que nós confessemos, reconheçamos e abandonemos, confessemos, abandonemos e nos arrependemos desse pecado. A lei, portanto, serve apenas para mostrar que estamos errados, que precisamos de um salvador. Ela realmente não salva. Agora, voltando aqui para a página, agora na página 186, nós temos 2 grandes blocos aqui, que esse capítulo 25, tá? Que estão lá em Apocalipse 13. Gente, Apocalipse 13 realmente é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Como ela escreveu aqui, Apocalipse 13 é dividido em 2 grandes blocos. O
primeiro bloco ele vai de 13, verso 1 até o verso 10. E o segundo bloco, do verso 11 até o verso 18. Então, ela vai fazer um comentário rápido aqui sobre Apocalipse 13, dentro das especificações da lei. Ora, Daniel falou, que nós vimos aqui, o que é que ele disse? Ele disse que um poder iria lançar a verdade de Deus por terra. E qual é a verdade? Qual é o conjunto de verdade que vimos logo no início? Deus é a verdade, Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra é a verdade, os fundamentos são a verdade. Portanto, Daniel disse que um poder que surgiria lançaria esta verdade por terra. Então surge, lá João vai mostrar lá no primeiro século, que iria existir um poder que nasceria para, então, jogar esta lei por terra, jogar toda a verdade por terra. Surge, então, né, o grande poder que, primeiramente, surge do mar. Nós já vimos isso aqui, estamos apenas uma passagem rápida sobre isso aqui. Surge um poder do mar, minha gente. Um grande animal, um grande animal que surge do mar para poder colocar esta lei fora de evidência. Eu gostaria que vocês me seguissem lá em Apocalipse, no capítulo 13, porque nós iremos, pouco em pouco, relatar a queda que esse poder vai exercer sobre a lei de Deus. Então, diz assim, no verso: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Ora, então surge o poder do mar. Nós vimos que o grande mar, em termos de profecia, é o mar Mediterrâneo. E ali existiam muitos povos, era a Europa. A Europa, naquele momento, era realmente a capital do mundo. Né? Nós tínhamos ali a Grécia, tínhamos a Península Balcânica, tínhamos o norte da Europa, o sul da Europa, e as pessoas viviam naquela lugar. Então havia muita gente. Então ele diz que sobe do mar. Ora, mar, água sem profecia, já nos diz a Bíblia lá no capítulo 17, que mar são povos. Então esse poder surgiria dentro dos povos, surgiria do povo ali. O poder que surge nesta oportunidade para dominar o campo político e o campo religioso, na época de João, notadamente, foi o Império Romano pagão primeiro, depois o Império Romano pagão e depois o Império Romano papal. Esse Império Romano pagão surge, né, da sua grande observância àqueles dados militares para conquistar o mundo. E Roma surge de uma forma, Roma pagã, com seus generais, com seus exércitos, surge de tal ordem que eles dominam todo o mundo daquela época. E dominando todo o mundo da época, eles vão dominar também as questões religiosas. E logo no Império, logo quando João está vivendo no século I, Roma já está com todo o seu aparato político, econômico e militar dominando o mundo. Então, este poder que surge do mar, surge das nações, seria, no caso, o grande Império Romano, que foi o império que dominou, tá, por muito, 1.400 anos, 1.600 anos, dominou o mundo. Ora, o que esse império vai fazer? Ele vai fazer com que o povo de Deus, que seguia a lei de Deus, fosse rejeitado e perseguido. Então surgem grandiosos imperadores que vão tornar a vida dos nossos irmãos muito difíceis, através de grandes perseguições. Por que o nosso povo, por que os nossos irmãos eram perseguidos? Porque havia uma lei que todos deveriam adorar o imperador.
Ora, Calígula devia ser adorado, Nero devia ser adorado, Cláudio devia ser, Domiciano devia ser adorado. Então, o povo de Deus sempre foi ensinado por gerações e gerações que não se deve adorar homens, deve adorar apenas o Senhor Deus. E por isso eles eram perseguidos e jogados nas feras, jogados aos leões. E com isso, minha gente, vem o cumprimento da profecia de Daniel, quando surgiria um grande poder, Daniel, que jogaria a verdade de Deus por terra. Então, eles perseguiram de tal forma nossos irmãos que Deus foi jogado por terra. Né? Cristo foi jogado, aquilo que Cristo pregara no início do século, na parte do ano 30 do século I, foi jogado por terra. O Espírito Santo foi jogado por terra. A palavra e a lei. Então, tudo foi simplesmente jogado por terra. O que os imperadores faziam? Eles prendiam e mandavam matar os nossos irmãos. Prenderam João com o intuito de matá-lo. A tradição diz que ele foi jogado num caldeirão de azeite fervente, mas nada de aconteceu. Ele foi mandado para a parte e ali ele escreveu o livro do Apocalipse. Depois, voltando a Éfeso, ele vai escrever o seu evangelho e as suas cartas. Então, houve uma perseguição cruel por parte dos imperadores, colocando a verdade por terra. Agora, não diz mais isso. Diz que Paulo diz, aqui onde eu gosto de ler, primeiro Tessalonicenses, olha que coisa interessante que Paulo diz aqui. Primeiro Tessalonicenses já está aqui na minha mão. 4, 16 e 17. Ele diz assim, ó. Porquanto o Senhor mesmo, Paulo era um grande entusiasta da vinda do Senhor. Muito embora vivendo, né, dentro do Império Romano, ele nunca pôde ir a Roma pregar o Evangelho. Só foi quando foi preso. Ele tinha uma grande vontade de ir a Roma para pregar o Evangelho. E ele falava sobre a vinda do Senhor Jesus. Veja o que ele dizia. Porquanto o Senhor mesmo, desde dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, que ressoa da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor dos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo, apesar da verdade estar sendo derrubada por terra, ele era um baluarte que pregava essa verdade. O Império Romano colocava a verdade por terra, mas Paulo procurava trazer a verdade para o seu lugar. E foi por isso que ele disse que o Senhor logo viria. Eles criam, gente, que Cristo viria até o final do século. Porque Cristo dizia de pregar o Evangelho, estarei convosco até o final do século. Eles criam que Cristo viria no final do século. Agora, Paulo disse que Cristo viria no final do século, mas vejam o que ele diz aqui Vejam o que ele diz aqui, logo depois, em 2 Tessalonicenses 3, 4. Deixa eu ver qual é o verso aqui. 1 Tessalonicenses, onde ele vai dizer que antes que Cristo venha, olha o que ele fala aqui. Você é muito rápido. Antes que Cristo venha, né, haverá um poder que vai ser contrário àquilo que Deus quer. Então, Paulo já previa, gente, que mesmo depois da época dele, antes que Cristo viesse, surgiria um poder, um grandioso poder, que lançaria a verdade por terra. Quando, então, surge, a partir de 538, o cumprimento do decreto do imperador Justiniano de Roma Oriental, um decreto para que o bispo de Roma seja efetivado como bispo e pai de toda a cristandade católica naquela oportunidade. Paulo primeiro diz que o Senhor viria. Depois Paulo diz que antes do Senhor vir, o poder se levantaria para jogar a verdade por terra. Esse poder sabemos já qual é. Em 538, começa a vigorar o decreto com o Papa Virgílio, com o bispo
Vigílio, o decreto de Justiniano, em 538, dizendo que o bispo Vigílio seria o pai, ou o papá, o paizinho de todas as dioceses, o mundo conhecido, o mundo religioso conhecido. Então, surge, então, aí o papado, em 538. E esse papado já fora predido por Daniel e fora predido também por Paulo. Paulo vai dizer que Cristo viria, mas antes de Cristo vir, surgiria um poder para jogar a verdade. E nós sabemos o que aconteceu. Esta verdade foi esmiuçada, foi levada por terra, foi quebrada. Os nossos irmãos viviam afugentados em desertos, em cavernas, em catacumbas, com medo, com grande medo de que tudo isso pudesse tirar-lhes a vida. Mas, aqui em Apocalipse 13, nos diz que a ferida mortal, tá? que não tem aqui, que vai ser uma ferida mortal na cabeça desse poder, quando nós vemos aqui em Apocalipse 13, verso 3, diz assim, vou ler para você. Então vi uma de suas cabeças com uma golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Vamos entender isso aqui, gente. João diz que ele viu que uma de suas cabeças foi golpeada de morte. Este golpe de morte será dado depois de 1.260 anos de perseguição, né? de morte, de muita carnificina feita contra o povo de Deus. Mas, em dado momento, aquela cabeça foi feita de morte. Isso nos traz grande poder que exercia o Papa do século XVIII em todo o mundo conhecido. Então, inclusive nas Américas, quando Napoleão Bonaparte, através do seu general Berthier, mandou que o Papa Pio VI fosse preso lá em Roma e trazido para a França. Isso, gente, foi um golpe mortal em todo o sistema religioso católico. Quando o Papa é preso, que é levado lá para a França, por ordem da Napoleão, começa a grande derrocada daquele poder que perseguia o povo de Deus. Vejam que até aqui, durante 1.260 anos, a verdade de Deus estava sendo lançada por terra. A lei lançada por terra, os mandamentos, os Cristo, o Espírito Santo, o próprio Deus lançados por terra. Mas a partir deste momento em que o Papa é preso em Roma, é levado para a França, aí começam a surgir, né, vislumbre de que a verdade seria restaurada, como está no capítulo 26. Então, o que vemos aqui? Vemos que, a partir do momento desse aprisionamento do Papa, que ele vai à França, começa, então, o grande Império Romano a perder o seu poder. Grande poder papal romano começa a perder o seu poder. De que forma, gente? Primeiro, ele é preso. Agora, a própria Revolução Francesa e outras revoluções vai fazer com que o poder... Olha o que o papado vai perder, gente. Notem aqui, vou dizer. Ele vai perder primeiro o seu poder, que era a glória religiosa, a ferida mortal, né? O golpe foi na cabeça. Ele perde o poder, ele perde as suas terras, ele perde o seu volume financeiro em dinheiro, ele perde seus conventos, né? Todos os seus conventos. Ele perde também todas as suas igrejas, ou seja, tudo é aprisionado por Napoleão Bonaparte. O poder papal perde tudo ao longo do final do século XVIII até no início do século XX. É uma derrocada completa de todo mundo. Perde as universidades católicas, são fechadas, perde as dioceses,
perde os conventos, perde a terra, perde o poder, perde as igrejas. Ou seja, o golpe mortal não é apenas a prisão papal, são as perdas que o sistema vai adquirir ao longo do tempo, desde 1798 até 1929. Então, há muitas perdas. Agora, a Bíblia diz assim: então vi muitos golpeados de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Gente, a partir de um certo momento, tá, os grandes reis da terra começam a devolver o poder ao papado. Nós respeitamos muito o Papa. Eu tenho um respeito enorme pelo Papa João Paulo II, porque sabe o que João Paulo II fez, gente, quando ele foi atentado de morte por Muhammad Ali Aqqa? Ele foi para o hospital, se recuperou, depois ele foi à cela de quem mandou matá-lo e deu perdão a ele. Colocou suas mãos sobre a cabeça de Muhammad Ali Aqqa, perdoando esse rapaz. Então, foi um homem brilhante que atuou, com o Papa brilhante que atuou em todo mundo, assim como Francisco está atuando. Só que, quando eles perdem o poder, que o poder lhes é retirado, a partir de 1798, só que em 1869, 1870, tem o primeiro grande conclave da Igreja, que é o primeiro concílio do Vaticano I. Ali começa, então, a ferida a ser curada. O poder começa a ser devolvido ao sistema religioso romano. E para completar essa grande massa de poder, de restauração do poder, em 1929, né, temos o Mussolini se reúne com a igreja e Mussolini vai devolver tudo para o sistema religioso romano. Devolve as universidades, devolve os colégios, devolve as dioceses, devolve os conventos, devolve a igreja, devolve o dinheiro e devolve o sistema de terras. E ainda cria o Estado do Vaticano. Portanto, o Mussolini vai colocar novamente esse sistema em evidência. É o que a Bíblia diz, que a ferida mortal iria ser curada. E ela está sendo curada ao longo do tempo. Essa ferida está sendo curada até quando surgir um decreto dominical, ela vai estar curada completamente. Porque o decreto dominical, exemplo do que houve no ano passado, vamos falar daqui a pouco sobre isso, o decreto dominical vai exatamente dar todo o poder ao sistema religioso católico, ao sistema religioso romano, ao sistema religioso protestante norte-americano, para que eles juntos possam começar uma perseguição novamente ao povo de Deus que não vai aceitar, aqueles que não vão aceitar essa união. Portanto, minha gente, nós temos que Daniel falou que a verdade seria lançada por terra. E realmente foi. E depois nós temos que o próprio sistema, né, o próprio sistema vai perseguir, derrubar as verdades de Deus por terra, até que elas sejam novamente restauradas. Vamos ver o restauro. Daqui a pouco vamos ver a restauração. Na segunda parte aqui, dessa parte, parte 186, nós temos a segunda parte do Apocalipse 13, que foi um outro grande poder que surgiu em função, né, desse primeiro poder que veio. Primeiro houve um poder que surgiu do mar, do povo. E depois, em Apocalipse 13, de 11 em diante, é um poder que surge da terra. Ora, esse poder que surge da terra é uma nova nação que surge, que vai ter um poder grandioso e que até hoje tem esse poder, que são os Estados Unidos da América. A profecia é muito clara. Um poder surge do mar, ou seja, de uma região muito populada. Outro poder surge da terra, de uma região que não tem população. Quando a América foi descoberta, não havia população nenhuma lá. Os puritanos, perseguidos pela religião inglesa, eles fugiram para a América, fundaram lá as 13 colônias, e a partir dali, esse país vai se desenvolver de tal ordem
que é objeto da profecia. Isso aqui, e a profecia chama esse poder de um carneiro com 2 chifres. Esses 2 chifres simbolizam, como diz aqui, o poder civil e o poder religioso. O poder civil com o republicanismo e a democracia, e o poder religioso com o protestantismo e o catolicismo, que são as bases, né, da liberdade norte-americana. Então, a Bíblia faz referência também ao sistema protestante norte-americano, que hoje está em vigência, mas que muito breve ele vai, não muito breve, já está se unindo ao poder religioso romano. O que ela traz depois aqui é a grande contradição, ou seja, é a união que vai haver, gente, entre o sistema religioso romano e o sistema religioso protestante. Um que surgiu do mar, dos povos, outro que surgiu da terra. Esses 2 poderes vão de tal ordem que estão unidos daqui mais algum tempo, que já estão se unindo. Vocês vejam que há, hoje, pastores protestantes pregando em púlpitos católicos. E há sacerdotes católicos já pregando em púlpitos protestantes. Nós falamos aqui em alguma oportunidade, isso foi na semana passada, semana retrasada, o grande poder que o Papa João Paulo II tinha junto ao presidente Reagan, em 1982. Eles juntos fizeram com que as igrejas ortodoxas grega e russa se aliassem novamente ao sistema religioso romano. A união entre Reagan e o Papa João Paulo II, eles fizeram com que a igreja ortodoxa grega e a igreja católica ortodoxa russa, que estavam separados da igreja católica romana desde 1054, portanto, mais de 900 anos, João Paulo II e Reagan fizeram com que essa restauração se desse. Por outro lado, essa é a influência política do sistema. Por outro lado, a influência religiosa do sistema. Vejam, o Papa João Paulo II, né, desculpe, o Papa, não foi João Paulo II, o Papa da época do Obama, me lembro do nome dele, eles se juntaram, Obama, e o próprio Francisco, foi em 2015 ou 2016, eles se juntaram e fizeram com que Fidel Castro e Cuba, né, que estavam sendo rechaçados pelo Estado norte-americano, houve uma conversa mediada pelo Papa Francisco e pelo Obama, Bento XVI, aqui, o Bento XVI. Então, o Bento XVI e Obama, eles se uniram de tal ordem que fizeram com que hoje haja uma bandeira norte-americana sendo desfraudada lá em Havana e uma bandeira cubana desfraudada em Washington. Vejam a influência, né, dos poderes políticos juntamente com os poderes religiosos. Isso prova que está havendo, que há uma união, há uma unidade. Então, né, gente, o próximo ponto que ela nos dá aqui é o ponto justamente da imagens. O segundo poder, ou seja, o sistema norte-americano, vai fazer com que todos os homens e mulheres adorem o primeiro poder, que é o poder papal. Então, vejamos, todo esse sistema religioso vai ser obrigado, através de um decreto dominical, assim como teve no ano passado, um decreto dominical, para que haja uma obrigatoriedade de todas as religiões guardarem o domingo. E guardando o domingo, tá, estas pessoas estarão se unindo ao sistema religioso romano e o sistema religioso protestante. Isso é chamado a imagem deste poder. A imagem que ela explica aqui é o seguinte: assim como no passado, tá, lá na época de Constantino, no início do século IV, houve um decreto dominical, houve uma perseguição para aqueles que não aceitaram o decreto dominical, e houve também
decreto de morte para aqueles que não aceitaram esse decreto. Isso lá no século IV, no século 313. Hoje, as grandes evidências apontam para um decreto dominical que já está no gabinete na mesa do presidente norte-americano. Já está pronto esse decreto. Vou ver onde o site que é para vocês poderem vê-lo. Já está pronto. Então, esse decreto que será promulgado, assinado muito breve, vai fazer com que todas as religiões em todo o planeta guardem o domínio. Então, a exemplo do que teve lá no passado com o nosso Constantino, vai haver agora um decreto dominical. Para aqueles que não seguirem esse decreto, vai haver uma forte perseguição. E eles, teimando em não aceitar o decreto, haverá um decreto de morte. Ou seja, a imagem é uma duplicidade, é uma nova edição, novo decreto que vai colocar aí todo mundo cristão em evidência. E vai haver um povo que não vai aceitar esse decreto. Assim como teve um povo que não aceitou o decreto lá no século IV. Portanto, essa é a imagem que ela explica, a imagem daquilo. Toda a verdade de Deus foi lançada por terra desde 538, ou mesmo antes, desde o primeiro século, até 1798. Em 1798, uma prisão do Papa, Pio VI, esse decreto, esse sistema vai perder todo. Mas ele começa a voltar em 1600, 1869, 1870, com o primeiro Concílio Vaticano I, e depois em 1929, com Mussolini, e hoje está completamente no poder como era no passado. Então, a verdade foi lançada por terra, e agora, como é que essa verdade foi restaurada? De que forma ela, sendo lançada por terra, como ela foi restaurada? É o assunto do nosso capítulo 26. Ora, gente, a restauração vai se dar em meio à grande perseguição. O primeiro passo de restauração que se dá são dos pré-reformadores, lá no século, quando de século XV, século XIV, começa a restauração dessa verdade. Com quem? Com João Hus, que vimos aqui a história dele, com Jerônimo, com João Hus, Jerônimo, Wycliffe, Zwinglio. Estes homens não vão aceitar que a verdade de Deus seja lançada por terra. Eles vão se projetar em termos espirituais para mostrar ao mundo que a verdade de Deus não pode ser lançada por terra. E o preço que eles pagaram foi muito alto. Vários deles foram queimados vivos porque não aceitaram a base da mensagem de Deus ser lançada por terra. Então, os pré-reformadores foram homens que lutaram contra esta verdade lançada por terra. Depois deles vieram os próprios reformadores. O exemplo deles, Lutero, Calvino, tá? E outros mais que lutaram para que essa verdade não fosse lançada por terra. Nós sabemos, nós vimos aqui a história de Lutero, vimos a história de Calvino, como esses homens lutaram para devolver essa mensagem que estava sendo pesada, devolver para as pessoas. Lutero teve uma participação imensa na pregação do Evangelho, através dos seus livros, através do seu testemunho, e através de tudo aquilo que ele fez. Foi um ícone que lutava para que a verdade não fosse lançada por terra. Outro ponto que é a verdade que lutaram para ela não ser lançada por terra foram as igrejas que surgiram no século XVI, século XVII, XVIII e XIX. No século XVI, surgiram a igreja presbiteriana e a igreja batista. Essas igrejas, a igreja presbiteriana, surgiu em 1611, a batista em 1654, no século XVII. Então, elas vão fazer com que
lutar para que a verdade não seja lançada por terra. Tivemos a igreja luterana do próprio Lutero, a igreja anglicana do rei Henrique VIII da Inglaterra. Esses homens lutaram muito para que a verdade não ficasse lançada por terra. Depois tivemos a igreja metodista, John Wesley, do século XVIII, 1740. E depois tivemos o movimento do Adventismo, não o movimento adventista. O movimento do Adventismo surge com Guilherme Miller em 1830. E o movimento adventista surge com a senhora White, Jack White, em 1863. Então surge aí, em 1830, um movimento que vai compreender Daniel. Agora, gente, outro ponto muito que vai fazer com que a verdade não seja lançada por terra é a pregação que esses líderes dessas igrejas fazem ao longo do tempo. Eles não compreendem o livro de Daniel. Eles estudam muito, mas não compreendem, mas eles pregam muito. E o mundo a partir do século, no final do século XVII, século XVII, século XVIII, o mundo começa a se tornar um mundo com as leis de Deus novamente. A lei de Deus começa a ser divulgada. Como ela vinha, né, sendo pisada desde o século I até o século XVIII, 1758, a partir dali, essa lei começa a ser mostrada, tanto que as pessoas começam a aceitar as explicações bíblicas, não Daniel nem Apocalipse, mas os evangelhos, o Antigo Testamento. Eles são pregados muito, principalmente por John Wesley, o grande pregador, e seu irmão Joseph Wesley. Tá? Eles pregam muito e as pessoas se convertem. Tanto que muita gente do movimento do Adventismo, em 1830, pertenciam à Igreja Batista e à Igreja Metodista. Ou seja, foram homens que deram a sua vida para ver a verdade de Deus erguida. Outra coisa que vai fazer com que a verdade se levante é o termo do Santo Ofício, da perseguição do Santo Ofício da Inquisição. Quando ela termina a sua segunda parte na Espanha e em Portugal, então há um grande despertamento para a mensagem. Portanto, nós compreendemos que Deus não deixa a sua palavra morrer totalmente. Agora, o que aconteceu, né, no final do século XVIII, em 1789 a 1790, a Revolução Francesa? Gente, foi uma coisa cruel essa revolução, porque eles novamente tentaram derrubar a mensagem de Deus por uma segunda vez. Ela havia sido perseguida desde os tempos do primeiro século. No século XVIII, no final do século XVIII, 1709, a Revolução vai lançar novamente a verdade por terra. Gostaria até de dizer para vocês que foi feito aqui na Revolução Francesa, veja bem o que foi feito ali. Eu tenho bem aqui, foi feito a Revolução Francesa, eu acho. Mas, enfim, o que aconteceu lá foi que eles arranjaram, eles proibiram todo tipo de culto evangélico. Eles queimaram as Bíblias em público. Eles fecharam todas as igrejas. A Revolução Francesa proibia terminantemente de você buscar a Deus. Principalmente na igreja lá do Notre-Dame, na igreja central em Paris, eles tiraram as imagens e colocaram ali uma prostituta, uma mulher do povo, né, para ser adorada. As pessoas eram obrigadas a adorar. Essa prostituta ficava no púlpito, lá no altar da igreja. Então, vocês vejam como a verdade foi lançada por terra. E eles decretaram: não existe Deus. Deus não existe. Mas durou apenas 3 anos e meio, como diz lá em Apocalipse 11. 3 anos e meio, em 1797, isso tudo foi a cabo novamente. Tudo acabou e eles viram a necessidade que precisavam de Deus. Eles tinham eliminado Deus, mas 3 anos e meio depois, como diz Apocalipse 11, eles voltaram a ter a consideração de Deus. Portanto, a verdade de Deus pode ser lançada por terra, mas nunca
totalmente Deus, extingue a sua palavra. A sua Bíblia, o seu livro está sempre em evidência, em qualquer época do mundo. A restauração da verdade está se dando hoje de uma forma grandiosa. Quantas igrejas estão pregando? Os católicos pregam, os adventistas pregam, os batistas, os metodistas, os presbiterianos, os da Assembleia, todos estão pregando a volta do Senhor. Isso significa o seguinte, que a verdade de Deus não está lançada por terra, ela está em evidência como nunca esteve. Nas comunidades tem uma igrejinha com alto-falante dizendo: você precisa se batizar, se arrepender dos seus pecados e voltar, porque Cristo está chegando. Todos estão dizendo que Cristo está chegando. Isso significa que a verdade do Senhor está grandiosamente nos alicerces do coração das pessoas. Em cada vila, em cada cidade, estão sendo pregados os temas da verdade, fazendo com que a lei, Cristo, Deus, o Espírito Santo, a sua palavra e os mandamentos estejam em evidência na vida das pessoas. Hoje em dia, onde você vai, em qualquer lugar, você encontra um irmão nosso, ou católico, ou religioso, ou protestante. Quando eu vou lá no shopping com a Rosemary, ao final, quando a moça vem limpar a mesa, eu peço a dar a mensagem para eles: eu sou evangélica. Que alegria isso, né? Muito embora não tenhamos o Espírito total de Cristo, mas Deus vai salvar a gente em todas as igrejas, minha gente. Existem fiéis, existem sinceros em todas as religiões. Atos 17, 30 diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Enquanto a pessoa está vivendo, tentando, na sua religião, servir a Deus de todo o seu coração, de plena fidelidade a Deus, ela vai ser salva. Essas pessoas serão salvas. Deus tem uma igreja invisível, na igreja católica, na igreja presbiteriana, na igreja adventista, em todas as igrejas Deus tem fiéis. Muito embora, né, esteja na ignorância, mas se algum dia nós viermos a conhecer as verdades que estamos falando aqui, então Deus não vai mais nos considerar como pessoas ignorantes. Ele já vai considerar pessoas que conhecem a palavra. E se conhecemos a palavra, devemos dar testemunho da palavra. Portanto, gente, foi isso que ela nos passou hoje. Primeiro, temos a queda, né, o tombo das 5 grandes verdades. Deus é a verdade, Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra é a verdade, os mandamentos são a verdade. Nós vemos como essa verdade foi lançada por terra. Desde mesmo os primeiros séculos, desde o primeiro século até ao ano de 1798, quando o poder romano é preso, é verdade, toma um ar, ela respira. E depois, a partir, né, de 1798, 1799, quando a Revolução Francesa, nós vemos que, na verdade, começa novamente a ser lançada por terra, mas existem os grandes líderes que vão restabelecer a verdade mesmo. E que hoje nós temos, sob todas as formas, culto ao Senhor em todas as igrejas. Agora podemos aí levantar nossas dúvidas, nossas questões sobre aquilo. Vejam que nós não apresentamos completamente Apocalipse 13, a primeira parte, a segunda parte foi só o vislumbre que ela dá aqui no caminho. Fale, Desejo. Eu queria comentar que eu estava lendo esses dias e uma pessoa fez uma pergunta, né, na internet, falando assim: por que vocês falam tanto do sábado? Parece que vocês só falam do sábado, né? E está no nosso nome, né, da igreja, né, o 7º dia. E assim, porque isso vai ser um ponto de divisão entre as pessoas dentro do Apocalipse no fim dos tempos, né? No que nós já estamos no fim dos tempos. E eu tenho acompanhado tanto no canal O Terceiro Anjo, quanto
Escola de Profecia, que é um rapaz lá de Moçambique, eu acho. E ele traz todos os dias as notícias, ele acompanha as notícias do mundo em relação ao decreto dominical. E todo dia tem alguma coisa, em vários lugares do mundo, né? E assim, a eleição dos Estados Unidos, a gente fica observando que, assim, tanto no plano de governo de né, no caso como é que é o nome daquele, do cabelo alaranjado? Esqueci o nome dele, tô com Bush na cabeça. Trump. No caso do Trump, ele vem com essa coisa, no próprio projeto dele, de restaurar uma purificação ideal, né, por conta de tudo que já foi feito, de como as pessoas estão revoltadas com tanto liberalismo e com as coisas tão, né, desembestadas como elas estão. Então, da parte da direita, nós teremos a possibilidade do decreto dominical por conta disso, porque ele vai colocar religiosos dentro né, do legislativo, né? É o que ele pretende, estar no projeto dele de 2025. E do lado da esquerda, vai ser feito o decreto dominical por conta da proteção ambiental, né, da lei, né, porque o problema do domingo não é o cultuar o domingo ou no domingo a Deus, é porque vai obrigar as pessoas a trabalhar no sábado, e o sábado é justamente a lei de Deus. Então, assim, a gente fala tanto do decreto dominical e tanto do sábado, porque o sábado vai ser o ponto de escolha, você vai seguir a Deus, o que ele falou lá desde o início do Éden, do cuidado com o sábado, da guarda com o sábado, ou você vai seguir uma lei, seja pela ecologia, seja pela religião, né, e o puritanismo, e isso que faz toda a diferença, né? Muito bem, porque o decreto dominical, ele será um divisor, né, como você acabou de dizer. Ao final, Mateus diz que ao final tem dois grupos. Aqueles que estão Deus e aqueles que estão contra Deus. Não há meio termo, né? Ou aqueles que estão seguindo ao Senhor, aqueles que não estão seguindo ao Senhor. Agora, vejamos que, como eu acabei de dizer, em muitas igrejas, as pessoas não podendo serão salvas. Agora, a partir do momento que a pessoa conhece, aí Deus já não leva mais da ignorância. Fale, Ida. Tem que desmanchar o microfone aqui, né? Tem que ligar até o microfone. Acho que ela está tentando ligar o microfone. Aí. Não, está sem microfone. Ieda, vai no microfone lá e clica em cima dele. Para poder liberar. Ela traz umas contribuições bacanas. Aí, deu. Pronto. Eu estou inocente de sair. Não é porque eu estou saindo agora, porque eu tenho compromisso, o irmão sabe que eu já falei com ele, viu? Tá bem, tá Então, bem. foi ótimo, muito obrigada. Deus abençoe a todos, viu? Amém, amém. Vai na paz do Senhor. Tá bom, obrigada. Boa noite. Pois é, gente. Então, nós temos aí essas verdades. Elas foram lançadas, mas grande esplendor é que hoje elas não estão mais lançadas por terra, né? Hoje nós temos aí todas as pessoas. Não importa se seja A, B, C ou D, mas importa que o nome de Cristo está sendo pregado em todo o mundo. Eu acho que Deus vai ser muito preciso na sua salvação aqueles que estão levando, aqueles que estão pregando, mesmo sem conhecer a verdade por completo, mas estão pregando na sua fé. Né? Ô, Ione, pode falar. Bom, aqui o irmão estava falando sobre as igrejas, que todos estão pregando a volta de Jesus, né? Que os sinais estão apontando a volta dele. Mas eu lembro que quando eu era criança, ser crente, as pessoas tinham até vergonha de falar que era crente. E hoje é status, né? Todo mundo é crente, todo mundo é ser bom, ser crente. A gente vê isso entre os artistas, a mídia, né?
Assim, Até os, ficou até os muito... políticos, né? Até os políticos têm a Nossa, político nem se fala, né? Os políticos vai em qualquer porta, eles estão indo, né? Então, assim, no passado, e a irmã estava falando da questão de ter, como é que, seu nome agora é censura, né? Quando eu era criança, uma palavra no filme, na novela, em qualquer coisa, era tudo passado pela censura e ali eles cortavam. Hoje a gente vê tudo aberto, assim, eles vêm, eles dão um problema, aí agora eles vão vir com outro problema para dar a solução, aí agora eles vão querer tirar, e isso aí vai criar uma revolução, né? É tudo assim, aquela preparação para a volta de Jesus ou para o segmento, né? Então tudo é preparado. E a questão também do sábado, né? Eu vi o irmão sabe que eu sempre gosto de estar pesquisando, eu já falei isso, né? E um judeu, ele falava o seguinte, que a marca, o sábado era marca, que a gente ficava muito ligado no chip, mas a marca de Deus é o sábado. É Não é chamado de questão. selo. O selo de Deus, isso. Então, aquele que guarda o sábado, os mandamentos e o sábado, é assim, é como tem a marca. É verdade. O selo de Deus sobre ele. Mas, viu, gente? Então, o que a Ione disse é uma verdade. Quando éramos crianças, eu me lembro quando era criança, a escola era uma perseguição contra as crianças que eram crentes, né? Os vizinhos também se afastavam de nós. Mas, hoje em dia, ser crente é uma razão, é um chute. É moda, status. É um chute, a pessoa se sente bem. Tá? Existe a confraternização da igreja aos sábados, aos domingos, todos vão para a igreja, a gente vê famílias indo para a igreja. Isso é uma coisa divina do Senhor. Isso significa que o mundo evoluiu muito e que nós, hoje, temos a realidade da vida do Senhor Jesus. Não é mais naquele tempo de 30, 40, 50 anos atrás, quando havia o bloqueio para as pessoas. E as pessoas eram perseguidas também. Hoje em dia, eu vou chamar a atenção de vocês, todos estão falando na vida de Jesus. Sendo batista, todos estão pregando a vida do Senhor Jesus. E com isso, várias pessoas vão se convertendo. Muita gente, um contingente enorme vai estar aguardando o Senhor Jesus. Porque ele virá. Isso é certo. Não há como nós contestarmos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, gente. O general está vindo. Amém, amém. Na próxima terça-feira não teremos, porque é a terça-feira do Carnaval, e eu espero talvez façamos uma viagemzinha. Então não teremos na terça-feira. E voltamos na terça-feira seguinte, aí com as lições 27, o reavivamento, e o capítulo 28 vai falar sobre o julgamento que está sendo processado no céu hoje. Que Deus nos abençoe muito, né? Porque, olha, poucas pessoas tiram uma hora e meia por semana para ter um estudo assim, básico, um estudo completo sobre a palavra do Senhor. E Deus se alegra muito com isso. Né? Eu quero agradecer aqui a Desirê por ela estar conosco, ela esteve com a gente ontem. Agradecer a vocês e vamos confiar que o Senhor vem para nos salvar. Amém? Amém. Amém. Alô? Sim, fale de novo. Fale de novo. Eu quero pedir desculpas porque eu tive um problema e cheguei muito atrasada, me perdoem, viu? Graças a Deus que amanhã tem, né, Desirê? O repertório que eu posso ver. Porque para mim é tão importante que eu não eu sou a primeira a chegar, mas hoje eu tive um problema que tive que resolver. Peço desculpas, viu? Vamos orar, então? Senhor, nós te somos gratos, porque Sim, o teu nome está sendo pregado em quase todo mundo. Porque breve Cristo vai voltar nos céus.
porque a tua palavra não está mais sendo jogada por terra, mas está viva, falando da volta do Filho, falando das maravilhas que tu tens para nós. Obrigado, Senhor, por nos perdoar. Obrigado por Obrigado. grande misericórdia. Se não fosse a tua Verdade. misericórdia, nós estaríamos fulminados. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado por tudo que realizas em nossa vida. Abençoa a nossa igreja, as famílias da nossa igreja, os enfermos, os tristes, desanimados. Anima-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Amém. Estamos estudando essa palavra para nos fortificar em Cristo Jesus, nosso Salvador, que em breve virá. Amém e amém. 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 Eu creio. Uma boa semana a todos, restante de semana, e Deus nos abençoe ricamente. Muito bom ter você. Para vocês também. Boa noite. Uma boa noite a todos. Muito bom ter você de volta, Luciano. Deus te abençoe. Obrigado, Israel. Obrigada por tudo. Grande Boa abraço. noite.